Bom, para quem não me conhece, então eu sou Candice Nascimento e eu ensino psicólogas a aumentar a renda e serem donas da própria agenda. Que tal, né? Mas o tema de hoje, e nessas lives, ao vivo com Candice, eu trago sempre algum tema diferente. E o tema de hoje é atuar com consultoria, né? Como é que a gente desenvolve a nossa carreira profissional atuando com consultoria? Então, eu queria te convidar também a compartilhar, se você conhece algum amigo, alguma amiga, algum psicólogo, psicóloga aí que tem interesse em desenvolver a sua carreira dentro da consultoria, compartilhe agora essa live com essa pessoa que de repente ela pode também se apropriar, se beneficiar, de algum conteúdo aqui que nós vamos conversar, tá bom? Seja bem-vinda aí, Gláucia. Então vamos lá, gente. Por que a consultoria, né? Por que eu trouxe a consultoria? Porque a consultoria ela é uma área da psicologia que ela não é tão explorada talvez como outras áreas dentro da psicologia. A gente tem, assim, muitos psicólogos hoje na consultoria, mas para ser consultor não necessariamente eu preciso ser psicóloga, dependendo da área de atuação. Então tem consultores de várias áreas, mas dentro da psicologia mesmo a gente não tem tantas, não é tão aprofundado, né? Não é tão desbravado ainda esse mundo para psicólogas, assim como a gente tem a área clínica, que acaba sendo muito mais utilizado, né? É uma área que a gente tem que é muito mais explorado pelo próprio psicólogo. Acho até que pela origem mesmo da própria psicologia, tá? Mas eu trago a consultoria aqui como uma possibilidade, né, como uma forma de a gente desenvolver a nossa carreira também dentro da psicologia. Nós não precisamos sair da psicologia para ser consultores, né? Nós podemos atuar com a psicologia dentro das organizações. E quando eu falo consultoria, é consultoria para as empresas, é prestar esse serviço para as empresas. E que talvez você ainda não tenha nem considerado essa possibilidade, né, de atuar com empresas, de ampliar a sua atuação profissional, de se desenvolver dentro dessa área da consultoria. Mas eu trago como uma oportunidade, como uma possibilidade aí de atuação, certo? E aí, a minha proposta aqui não é que não é dizer para você deixar de fazer o que você faz hoje, mas é para considerar essa possibilidade como mais uma ampliação realmente do seu trabalho, né? Então, se você trabalha na clínica, você já tem uma flexibilidade talvez um pouco maior de horários, por exemplo, e aí começar a considerar a psicologia, né? A consultoria, desculpa. E uma outra situação que a gente também pode considerar nesse caso, a psicóloga que trabalha dentro das organizações. Eu sou um exemplo disso também, que eu comecei a consultoria em paralelo ao meu trabalho, efetivo ali de carteira assinada dentro de uma organização. Então, eu conseguia fazer essa dobradinha. Claro, eu trabalhava daí no horário da noite, durante o dia eu trabalhava na empresa, à noite eu atendia na consultoria. Atendia empresa? Sim, atendia cliente de empresa também. Sempre negociava essa questão do horário, foi assim que eu comecei, né? E aí, depois de um tempo, então, eu entendi que valeria a pena, fazer uma transição de carreira somente para consultoria. Mas isso é um futuro, né? Isso é algo que daí você pode experimentar e ver se faz sentido transitar definitivamente para consultoria ou não. Então isso vai depender muito da sua experiência nesse primeiro momento. A ideia aqui é trazer a consultoria com uma ampliação mesmo de área de atuação, ok? E que é uma grande oportunidade, de aumentar a sua renda e ser dona da própria agenda também, porque dentro da consultoria, assim como na clínica, a gente também consegue ajustar, administrar, controlar a nossa agenda, independente aí de que empresas a gente vai atender, mas a gente consegue ter ação, controle sobre a nossa própria agenda, disponibilizar só os horários que realmente a gente tem disponível aí para consultoria. Então é mais uma oportunidade de aumentar a renda e que você não deixa aí de ser dona da própria agenda. Quando eu trabalho com carteira assinada, aí é uma outra modalidade de trabalho, porque eu vou trabalhar como autônoma nesse outro período,
sendo dona da minha própria agenda, aumentando a minha renda, mas se eu quiser daí ser dona da minha agenda em horário integral, eu vou precisar fazer algumas escolhas também. Mas é importante experimentar, eu acho que isso é o primeiro passo. E o mais importante disso tudo é que você pode usar a sua expertise da psicologia dentro da área organizacional, né? Prestando consultoria para as empresas. E aí algumas psicólogas me perguntam assim, nossa, Candice, mas eu não tenho experiência nenhuma com consultoria, né? Como é que eu vou trabalhar nessa área? Como é que eu vou começar nessa área? Ou eu não tenho nenhuma experiência que a empresa vai querer utilizar, né? Não tenho em consultoria, mas nenhuma outra expertise, nenhum conhecimento ali que eu vou poder utilizar dentro da organização, que a organização vai querer o meu tipo de serviço. Enfim, né? Ou ainda assim, eu não tenho experiência nenhuma, nem na consultoria, nem fora de consultoria, acabei de me formar e estou começando agora. E a resposta para essa pergunta você tem. Sabe por quê? Pensa comigo qual é a expertise base que o profissional da psicologia tem. Qual é a expertise base? Aquilo que é a base para todas as áreas de atuação que a gente tem hoje. A Gláucia não tinha experiência em organizações. Não tem ainda, Gláucia. Então é uma oportunidade, de repente, de começar a atuar com isso. Por quê? Porque nas organizações a gente também pode usar a saúde mental, né? E aí, essa expertise de saúde mental, todo psicólogo tem, né? Por mais que a gente pense assim, mas não é uma experiência dentro da empresa, ou mas eu não estou atendendo. Enfim, mesmo que você esteja saindo, né, da área da faculdade, né, do curso, da graduação, você acabou de se formar, você tem a parte teórica de saúde mental, é a nossa base, é a base da nossa faculdade, né, do nosso curso de graduação, e você tem também os estágios aí que você teve a oportunidade de fazer, que independente da faculdade, a gente tem aqueles estágios obrigatórios, né? Então você pode pensar em utilizar o trabalho com saúde mental para as organizações. Faz sentido que isso pode ser uma oportunidade? Então, assim, mesmo sem experiência, a gente tem a possibilidade de atuar com consultoria em saúde mental, por exemplo, tá? Isso aqui eu trago como um exemplo mesmo. Como que a gente começa a fazer isso? A proposta a gente vai empacotar essa nossa expertise com essa pegada de empresa, com esse olhar para a organização, né? Então a gente pega todo esse conhecimento que a gente tem, vou trazer sempre a saúde mental, porque daí a gente não tem muito, é uma outra área que eu não tenho experiência, enfim. Não, né? É uma área que a gente tem conhecimento teórico e que na faculdade a gente tem também a prática da faculdade, que a gente pode transformar isso, né, como uma consultoria para as organizações. Assim como você, eu tenho certeza que, né, e percebi que as empresas dentro nessa época da pandemia acabaram despertando muito mais, né, essa atenção e esse olhar para a saúde mental dos colaboradores. Então é uma oportunidade que a gente tem, que todo profissional da psicologia tem, de explorar esse mercado, né? E aí, gente, quando eu falo de oportunidade, não é só que a organização quer dar a terapia para o colaborador, porque na pandemia, e aí teve um boom, né, de plataformas de terapia online, de contratar psicólogos para fazer a psicoterapia ali para o colaborador. Só que nem todos os problemas foram resolvidos só fazendo isso. Por quê? Primeiro, porque às vezes a gente não tinha cultura naquela empresa ali de trabalhar, de fazer, né? O colaborador não tinha essa cultura, não conhecia muito o que era a psicoterapia. Então, às vezes a empresa investe em algum recurso, em alguma ferramenta, em algum treinamento, né? Em algum benefício para o colaborador, e ele às vezes não está preparado para aquilo ali.
Entende que às vezes a gente precisa fazer um trabalho antes de conscientização, né, de não trabalhar só em remediar aquele problema ali, né, em tratar uma situação que já virou um problema, mas em como a gente pode promover dentro das organizações a saúde mental. Então vai mais além, né, e as empresas estão sedentas de profissionais que pensem assim. Por quê? Porque elas começaram a contratar plataformas, começaram a contratar benefícios, atendimento, que ok, algumas pessoas foram atendidas nesse sentido, porque já estavam acostumadas ou não tinham preconceito com relação, né, ao adoecimento mental ou à própria questão da terapia, né, porque ainda existe aí, para algumas pessoas, o medo da psicoterapia, o receio de dizer que psicoterapia é para gente doida, enfim, a gente ainda escuta esse tipo de comentário, infelizmente, né? Mas essas pessoas também estão dentro das organizações, então às vezes a gente tem que fazer esse trabalho primeiro de atenção primária, primeiro de base, para depois a gente poder dar benefícios aí para ajudar no tratamento. Mas como que dentro da organização eu posso oferecer para a empresa uma consultoria que promova a saúde mental no ambiente de trabalho? Então eu começo com aspectos básicos, né, do ambiente de trabalho. Então esse é o olhar que a consultoria, que a consultora em psicologia voltada à saúde mental pode ter ali naquela organização. É muito maior do que eu só oferecer um serviço de psicoterapia, tá? É muito mais abrangente. E aí, a partir desse momento que eu vou fazendo esse trabalho de base, eu também vou observando as necessidades que as pessoas têm. E quando eu observo essas necessidades, eu consigo propor para a organização outras possibilidades de ações que vão atender de uma forma mais assertiva aquele público ali, tá? Então, isso é uma possibilidade, né? É uma expertise que nós, enquanto psicólogas, temos, independente do nosso tempo de experiência, né? Independente se temos ou não temos experiência, em que área temos. Mas saúde mental é possível, sim, fazer, né? Eu falo empacotar, né? Como se a gente fosse transformar esse conhecimento ali com a carinha da organização, com a cara da consultoria, como que a gente oferece o serviço de saúde mental para a organização, tá? Então isso é uma possibilidade aí para a gente fazer, né? Uma possibilidade de atuação. Claro, gente, existem outras expertises, né? Que às vezes você pode ter fora, que não está atuando ainda dentro da organização, né? Prestando serviço para a organização, como por exemplo, tem psicólogas que trabalham muito com avaliação psicológica, né? Dentro da clínica ou numa prefeitura, sabe, no serviço público, que trabalham com avaliação psicológica mesmo, né? E aí também pode ser uma expertise que você pode utilizar como consultoria para essa empresa, porque as empresas também fazem avaliações psicológicas, né? Grandes empresas, claro, acabam investindo mais nisso. Pequenas empresas um pouco menos, médias empresas também já vêm investindo bastante em avaliação psicológica. Cada vez mais a empresa, o empresário, o executivo, né, o gestor, ele está olhando para as competências do colaborador, que não só as competências técnicas, mas também as competências comportamentais. Outra situação, às vezes eu tenho trabalhos de treinamentos comportamentais para pessoa física, né, de competências comportamentais para pessoa física, para o meu cliente ali, pessoa física, e eu ainda não estou explorando o mercado, né, da consultoria dentro dessa área de treinamento e desenvolvimento de competências comportamentais no ambiente de trabalho, né, dentro das organizações para consultoria, para atender empresas. Então também pode ser uma expertise que eu já tenha, que eu já desenvolvi, ou que eu gosto, ou que na época da faculdade eu estagiei nessa área, né, e fiz trabalhos ali que deu certo, que funcionaram, eu posso oferecer isso também para as organizações, né? O que mais, gente, que a gente pode fazer? Às vezes a gente trabalha com uma pessoa física também, né, que não pessoa jurídica, quando a gente fala de empresa, a gente trabalha com eles no consultório ou, enfim, num outro tipo de atendimento, no escritório,
fazendo desenvolvimento de liderança, né? Desenvolvendo competências também de liderança para aquela pessoa ali que quer se tornar um líder. Se eu sei, se eu consigo fazer isso, né, para a pessoa física, por que eu não transformo isso num produto também para vender para a organização, para vender para as empresas, né? Então também é uma outra possibilidade de eu transformar esse conhecimento que eu tenho, às vezes fora das organizações, fora da consultoria, mas que eu desenvolvo as competências de liderança ali naquela pessoa física, porque ele quer se tornar um líder, eu transformar isso num produto que eu possa oferecer, num serviço, na verdade, que eu possa oferecer para um cliente de pessoa jurídica, né, para uma empresa, como um treinamento de desenvolvimento de lideranças. Né? Então, eu posso atuar com consultoria nessas várias possibilidades ali. O importante é olhar para aquilo que eu mais tenho de conhecimento, né? Qual que é o meu desejo também, é importante gostar daquilo que você vai oferecer para as empresas ou que você pensa em oferecer, né? Em começar a atuar em consultoria. E aí sim, fazer isso, deixar esse serviço com a carinha, né? Corporativa, que a gente chama, né? Com esse jeitinho, com essa identidade corporativa. Tá? Então essa é uma forma também da gente transformar o nosso conhecimento, a nossa expertise para atuar com consultoria, mesmo não tendo atuado ainda. Às vezes, claro, vem a insegurança, vem o receio, mas a gente precisa dar os próximos passos se a gente de verdade tem o desejo, né, de atuar nessa área. E além de todos os ganhos, a gente ainda vai aumentando aí a nossa renda. Veja como você pode agregar valor para as organizações, né? Isso é possível, é só a gente realmente querer, né? A gente ter disponibilidade e disposição, porque às vezes no início a gente gasta uma energia um pouco maior, porque é uma coisa nova, uma coisa que foge um pouquinho, né, o nosso dia a dia ali, foge um pouquinho, sai da nossa zona de conforto, e tudo que sai da nossa zona de conforto nos deixa mais, talvez até mais ansiosos, assim, né, com essa insegurança, com essa pontinha de medo ali, né, para começar a atuar com empresas, porque é um ambiente novo, é um mundo novo que a gente vai desbravando. Mas pode ter certeza que vale muito, muito, muito a pena você experimentar. E o convite é sempre para experimentar, porque a partir do que eu experimento, né, e de eu me dar tempo também para experimentar, porque às vezes no começo é um pouquinho difícil, mas depois as coisas vão caminhando de uma forma muito mais fluida. Quando eu dou esse tempo de experimentar, entendendo que existe um passo de cada vez, eu posso me apaixonar por essa área também. E talvez eu vou pensar assim, ok, tudo bem, foi bom enquanto durou, mas eu não quero mais isso aqui para mim. E tá tudo bem, são escolhas que a gente vai fazendo na nossa vida, mas o convite é sempre para experimentar, para ampliar a sua área de atuação, para agregar, né, mais uma área de atuação no seu portfólio, talvez, né, mas na sua carreira mesmo, te desenvolver enquanto consultora também dentro da psicologia, prestando serviço para as empresas, né, e você vai também agregando valor para as organizações, porque tenho certeza que o seu conhecimento é muito valioso também para dentro das organizações. E o que é melhor, gente? Sem carteira assinada, tá? Sem esse compromisso, né? Sem hora fixa, né? Horário de trabalho fixo, porque os projetos que a gente fecha com consultoria, a gente vai fechando de acordo com a nossa disponibilidade de agenda também, com cronograma. Claro, a gente vai adequar também aquilo que a empresa pede, mas é um combinado, né? Não tem um contrato de trabalho ali onde eu tenho que cumprir uma carga horária específica. Não, eu posso negociar aí algumas agendas. Então, sendo dona da própria agenda e ainda assim aumentando a sua renda. Porque lembre, a hora de consultoria, ela é maior do que às vezes a hora da clínica ou uma outra hora de trabalho que você atua no momento. Isso está previsto na tabela de referência do CFP, né? A hora da consultoria sendo uma hora maior. Claro, é um serviço diferente, é por isso que a hora é diferente também. Mas perceba o quanto a gente tem de oportunidades aí
dentro dessa área, né? Quando a gente vai atender as organizações também. E aí, se você decide experimentar, né, a consultoria, é muito importante se preparar para isso. Porque tem gente que se lança nesse mercado da consultoria, mas não empacota direito, às vezes, o seu conhecimento com essa identidade corporativa, né? E às vezes ainda, quando a pessoa está começando nessa área e ela consegue aí um horário para apresentar o seu portfólio, apresentar os seus serviços, a psicóloga consultora, ela acaba questionando muito mais a empresa, ela chega ali e começa a perguntar mais dados da empresa, coisas da empresa, e não necessariamente apresenta alguma coisa para a empresa. Né? Por quê? Porque ela tem curiosidade de entender o que está acontecendo, entender o que mais ela pode ajudar. E a gente tem que tomar um cuidado com isso, porque quem está nos atendendo, a pessoa da empresa que reservou um horário lá que seja 15 minutos, meia hora, né? Tem empresas que até são um pouquinho mais gentis aí, deixam 1 hora reservado para uma apresentação de consultoria, mas cada vez mais o nosso tempo acaba sendo escasso, principalmente quando a organização ainda não nos conhece. A gente tem que aproveitar ao máximo aquele tempo ali. Por quê? Porque o tempo que aquela pessoa reservou para nos atender também é precioso. Então nós temos que ir com muita objetividade. Se a gente fica perguntando muita coisa, né? Já aconteceu comigo na época que eu trabalhava dentro da organização, de eu atender consultorias onde a pessoa chegou e me perguntou assim, tá, o que eu posso te ajudar? Aí eu fiquei pensando, nossa, mas ela que quis me procurar e disse que podia me ajudar com alguma coisa, né? Como que ela está me perguntando o que ela pode me ajudar? Então, isso pode não soar muito legal, principalmente nesse primeiro contato, porque lembrem, a primeira impressão acaba sendo aquela que fica, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso também, tá? Então, se você tem realmente o interesse de desbravar essa área da consultoria, né, de ampliar a sua área de atuação com consultoria, desenvolvendo a sua carreira dentro da consultoria em psicologia, né, atendendo as organizações, as empresas, se prepare, né? Prepare o seu material para isso, para fazer esse primeiro contato, né? Se organize para isso também, para que você não perca a oportunidade. Porque às vezes, se a gente perde uma oportunidade dessas na primeira vez que a gente vai ali apresentar o nosso portfólio, os nossos serviços, pode ser que a gente nunca mais tenha essa mesma oportunidade dentro dessa organização. Então a gente tem que aproveitar bem o nosso tempo e o tempo, né, em respeito e consideração ao tempo que a pessoa ali está nos recebendo dentro da empresa também, para ser objetivo, para ser direto ao ponto, né, para levar quais são os benefícios que o meu serviço ali, que aquilo que eu estou oferecendo pode trazer para a organização. Isso também é bem importante, tá, gente? Porque às vezes eu trago um conteúdo, eu apresento um serviço ali para a organização e aí eu digo assim, simplesmente que isso aqui, né, acaba trazendo mais satisfação para o colaborador, né, deixando ele mais feliz. E quando eu trago esse tipo de benefício, né, vamos usar assim, esses argumentos, eles não são tão convincentes para uma organização, tá? Eu preciso também falar de benefícios pensando no macro, né? O que a organização vai ganhar, o que essa empresa vai ganhar contratando a minha consultoria. Enquanto empresa, enquanto organização, ela vai ganhar um aumento da retenção de talentos, né? E aí eu posso pegar do mercado, se eu ainda não tenho experiência, eu trago do mercado, na própria internet tem pesquisas, tem dados que falam, né, de quanto mais eu invisto, né, em treinamento, por exemplo, para um colaborador ou na saúde mental dele, maior produtividade eu tenho em percentual, de acordo com a pesquisa tal. Então eu posso trazer dados como esses para fundamentar os benefícios do meu serviço em consultoria, tá? Então essa é mais uma possibilidade, porque se eu ficar só falando em benefícios muito vagos, com certeza eu não vou convencer aquela pessoa que está me escutando da organização
e eu vou perdendo um pouco a credibilidade ali, sabe? Ela não vai sentindo firmeza no meu trabalho, naquilo que eu estou oferecendo, né? E ela começa a pôr em dúvida algumas coisas. Então, eu tenho que saber me posicionar, né? Falar com segurança sobre aquilo que é a minha expertise que eu estou oferecendo para a empresa e trazendo também os benefícios aí que são a linguagem da organização, né? Os meus benefícios, os benefícios que a minha consultoria vai trazer para a empresa, tem que casar com a linguagem da organização, né? Tem que fazer sentido para ela também. Então, eu quero diminuir o absenteísmo, né? Diminuir o turnover, que é a rotatividade, esse entra e sai de colaboradores. Então, esse meu serviço aqui, de acordo com a pesquisa tal, né? Diminui turnover em tantos %. Enfim, gente, são coisas que a gente precisa aprender quando a gente quer dar esse primeiro passo, né, dentro da consultoria, tá bom? Fez sentido até aqui? Eu espero que de alguma forma eu tenha conseguido esclarecer aí algumas coisas para vocês. Mas eu trouxe então alguns pontos importantes até para a gente sintetizar isso aqui, tá? Primeiro passo, então, quando eu quero atuar com consultoria, tá? Eu quero desenvolver a minha carreira em consultoria, vamos pensar. Qual que é o primeiro passo, então? É eu definir a minha expertise, né? Para eu definir a minha expertise, também é um processo de autoconhecimento, onde eu tenho que pensar sobre o que eu faço, o que eu gosto de fazer, o que a empresa, né, pode querer, que tipo de serviço que eu faço, de expertise minha, a empresa pode querer. Então, olha a sua expertise primeiro. Depois, um segundo passo é ver, eu tenho essa expertise, que tipo de empresa se interessa pela minha expertise? Porque daí eu vou direcionar a minha atenção também, a minha energia para entrar em contato com esse tipo de empresa, tá? Então, esse é o segundo passo, certo? Outro passo, que é o terceiro, prepare-se. Então, prepara o seu material, né? Faz uma identidade aí bacana, uma identidade visual legal do seu material. Gente, nós temos ferramentas na internet gratuitas, a Canva é uma delas, né? Ajuda bastante a gente a montar apresentações mais profissionais, tem bastante recursos lá e tudo gratuito. Então, pega por ali, né? Você pode começar a olhar ali como que você pode apresentar essa sua expertise, essa sua proposta, de acordo com o que você, né? Como você empacotou, como é que vai ficar essa identidade corporativa da sua expertise. Coloca aí nesse formato, um formato bem mais profissional, né? Mais formal mesmo também, porque afinal de contas você está, a sua intenção é apresentar para a empresa. Cuide da sua imagem também, né? Tanto se você for falar com essa pessoa, com essa organização pessoalmente, seja virtualmente ou presencialmente ali, né? Também cuide da sua apresentação. Se você for falar por e-mail, cuide da sua forma, né, de apresentar, da forma que você comunica. Se for falar por telefone, também saiba, prepare-se para se apresentar, para apresentar o seu material, né, como consultor aí para as organizações que você tem interesse. Então esse é um próximo passo, né, a terceira dica aí que eu te dou. Quarta questão, gente, liste aí algumas empresas que você tem interesse. Então você já olhou aí que tipo de empresa pode se interessar no seu tipo de serviço, no serviço que a sua consultoria vai oferecer. Então, faça uma lista dessas empresas, lista mesmo, sabe? Coloca lá numa planilha a lista das empresas, né? Coloca os contatos, como que você vai fazer esses contatos, né? De que forma você vai entrar em contato com essas empresas também. Mapeie essas empresas, faça essa lista. E lembre, a consultoria ela não precisa ser presencial, ela pode ser híbrida ou pode ser ainda 100% online. Tá? Hoje eu atendo consultorias presenciais, empresas, né, de forma presencial. A maioria eu tenho atendido de forma híbrida e algumas eu atendo 100% online. Então, há possibilidade da gente fazer aí também essa jogada. Isso ajuda bastante a gente, né, nessa forma de se apresentar e inclusive de expandir o nosso negócio para além, né, do nosso espaço físico, da nossa cidade e tudo mais, tá? E aí, gente,
A quinta questão aqui é vá para o campo de batalha, né? Você já definiu a sua expertise, você já olhou as empresas que vão, né, entender aí, vão querer o seu tipo de serviço, você já se preparou, já empacotou aí a sua expertise com essa cara corporativa, né, com essa identidade corporativa, já fez a lista das empresas, então agora é pegar isso tudo aí e ir para o campo de batalha, né? É ir para o mercado mesmo, é ir para a ação. Não adianta fazer todos esses passos anteriores e a gente não partir para o próximo, que é colocar realmente a mão na massa, certo? Então eu espero que eu possa ter te ajudado de alguma forma até aqui, né? É uma forma que você, enquanto psicóloga, pode ter de desenvolver a sua carreira dentro da consultoria sem sair da psicologia, né? E de novo, você pode agregar esse conhecimento nessa outra área de atuação, aquilo que você já faz hoje, ou você pode simplesmente, enfim, começar esse trabalho, né? Se você não começou, você é recém-formada, enfim, você pode começar com a consultoria também. E lá na frente, se você quiser ampliar a sua área de atuação para outras possibilidades, isso também vai ser possível, porque a consultoria aumenta a sua renda e te permite ser dona da própria agenda. Então, você consegue ainda assim, né, continuar com esse trabalho, certo?